Faltou alguma questão para a gente corrigir? A número 1 foi corrigida, né? Da página 334. Certo? Só faltou a número 2. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos ler o texto novamente da número 2, tá? Eu vou ler o enunciado, aí a Júlia vai começar a ler o texto, aí ela vai indicar um coleguinha para ler o parágrafo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. Leia o texto assim. Oi. Que página que tá? 335. Da apostila 2? E 3. Gente, nós estamos na apostila 3 já. Apostila 2 acabou. Página 335. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. Pode começar, Júlia. Com o objetivo de melhorar as condições do Parque Regional da Criança do Parque Jaçatuba, em Santo André, grupo de 100 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Unidade 2 do Instituto de Ensino Fortinário no Parque das Nações, produz cartaz protesto. Os textos serão encaminhados para o candidato vencedor do 2º turno das eleições municipais. Quem lê? Página, professor? Helena, 335. Pode continuar lendo. Segundo parágrafo. Sob a coordenação da professora e redação Fabiana Lopes, os estudantes foram até o parque durante o mês para constatar os problemas que vão desde a falta de manutenção nos brinquedos até a existência do lixo nos gramados. Isso. Quem que lê? Rapidinho, quem lê? Alana. Alana, lê para nós. Eles, alunos, viram os problemas e tiraram fotos. Eles estão exercendo a cidadania salita da professora. Muitos deles frequentam o parque, assim como muitas famílias da região. Quem lê é a Alana. Léo Centenário. Último parágrafo, Léo. Gustavo José Lila, 11 anos, ficou surpreso quando viu a situação da área verde. Quando eu era menor, o parque era muito bom. Minha família ia todos os feriados e domingos. Os brinquedos estavam em ótimas condições, diferentemente de agora. Isso, então ali a gente tem um texto, né, que vai falar da condição do Parque Regional da Criança em Jaçatuba, certo? Aí nós temos a seguinte questão. Que problemas foram constatados pelos alunos do 6º ano? Quem respondeu? Fernando. Pode falar. Falta de manutenção nos brinquedos até a existência de lixo nos gramados. Muito bem. Alguém fez diferente? Júlia? Eu fiz igual do Fer. Então tá. Júlia, você fez diferente? Brinquedos que estavam velhos e lixo nos gramados. Beleza, então. Tá certinho, tá? Então ali é o quê? Problemas da conservação, né? E limpeza do parque, como falta de manutenção e dos brinquedos e a existência de lixo nos gramados. Todo mundo conseguiu responder essa? Tranquilo? Eu não, prof, diga pra mim. Falta de manutenção dos brinquedos. Existência de lixo nos gramados. Ou seja, a má conservação do parque, né? Ok? Qual foi a ação organizada pelos alunos do 6º ano? Que ação que eles organizaram?
Júlia. Tirar foto da situação de como estava o parque e mandar cartas dizendo sobre melhorar as condições do parque. Certinho. João, fez? João Casaroto. Qual pergunta que eu fui colocar o casaco? Letra B. Qual foi a ação organizada pelos alunos do 6º ano? Melhora as condições do parque. A ação que eles fizeram foi qual? Elaborar cartas protestos, tá? Para denunciar os problemas que existiam lá no parque, certo? Então, essa é a resposta. Alguém não fez, então já copia. Ô, prof, Oi, tá travando muito, eu vou entrar e sair de novo. tá bom. De acordo com o texto, qual a importância do Parque Regional da Criança no cotidiano da comunidade? Em sua opinião, frequentadores são responsáveis pela conservação e manutenção do parque? Matheus. Não consegui fazer essa. Não fez, né? Leonardo Henrique. Não fiz também essa, prof. Fernando, fez? Sim. Pode ler para mim. Sim, quem utiliza sem consciência, sem cuidar e sem conservar o ambiente e tudo que faz parte dele. Exatamente. Você só esqueceu de colocar ali qual a importância do Parque Regional da Criança no cotidiano da comunidade. E a importância é qual? É que eles frequentavam o parque com as suas famílias, né, no momento de lazer. Só completar isso, tá? Alguém mais respondeu, Ana Clara? Pode ler, Alana. Coloquei importância é ter um lugar de lazer, um lugar para brincar. E sim, eles são responsáveis pela conservação do parque. Exatamente, né? Deixa eu esqueci de perguntar. Luísa, você fez? Quer ler? Lê para nós. Eu coloquei assim. Muitos deles frequentam o parque, assim como muitas famílias da região. Daí na outra, eu coloquei sim, todas que lidaram com a conservação do parque. Certinho. Então, gente, a importância do parque ali regional da criança no cotidiano da comunidade é que as pessoas, né, as famílias e as crianças frequentam esse parque nos momentos de lazer. E a conservação e a manutenção do parque são responsáveis aqueles que frequentam? Sim. A conservação do parque, sim, é de responsabilidade de quem está frequentando o parque. Por quê? Porque eles precisam, se tem algum lixo, eles precisam recolher esse lixo, né? Não pode deixar o lixo jogado para outra pessoa recolher. Porém, a manutenção tem que ser o quê? Dos responsáveis, da prefeitura. Por quê? Porque a manutenção é o quê? É cortar a grama, manter ali a pintura, né? Do meio-fio. Essas situações são a prefeitura que cuida. Mas o lixo, gente, em geral, lixo, bagunça, é de quem utiliza o parque, tá? Que tem que cuidar, certo? Conseguiram fazer? Todo mundo fez? Então vamos lá. Virando a página, hoje eu não vou passar slides, nós temos lá, analisando as paisagens. Então, gente, quando a gente observa as paisagens, a gente pode observar de diversas maneiras. Estamos lá na página 336, certo? Quem lê para mim o primeiro parágrafo, deixa eu ver. Luísa, você pode ler para mim o primeiro parágrafo? Só liga o áudio, tá? Analisar a interação entre os elementos naturais dos sistemas nos auxilia a entender a maneira como as sociedades vivem em
também o lugar onde vivemos. Isso, quem continua lendo? Mateus, lê para mim o segundo parágrafo. Além disso, uma paisagem pode preservar elementos do passado, por meio dos quais podemos interpretar como era determinado o ambiente, modos de vida de antigas populações. Com isso, podemos conhecer e entender a história daquele lugar. Isso, então, gente, nós podemos ter o quê? Elementos que vão auxiliar a gente observar como que era esta paisagem, tá? Eles nos auxiliam a entender melhor como que essas pessoas viviam nos lugares, ou até mesmo como que está a cultura, como que é a cultura, culturalmente, né? Como que é o local que nós vimos a paisagem. Quando a gente fala em elementos culturais, a gente está falando o quê? A gente está falando em elementos que a população, né, o ser humano inseriu na paisagem, certo? Então a gente tem o quê? Ali, que nem um exemplo, como conhecer e entender a história daquele lugar. Se a gente for em uma cidade histórica, né? Se a gente ir em uma cidade histórica, vocês vão observar o quê? Que as construções são do período colonial e elas são preservadas. Por quê? Porque muitas vezes, um exemplo que eu posso dar para vocês é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Quando a gente observa a paisagem, né, da cidade de Paraty, a gente observa que é uma cidade histórica. Por quê? Porque as construções são do período colonial. E eles adaptaram essas construções para receber a população. Tá? Porque é muito interessante conhecer essa parte da história do Brasil. Essa arquitetura da história do Brasil. Então, eles utilizam o que tinha lá do passado no presente para quê? Para atrair turistas e movimentar a economia da região. Certo? Quando você observa como que é organizada, né, a cidade de Paraty, você vê todas aquelas construções, depois eu vou ver se eu consigo compartilhar uma imagem com vocês, vocês observam todas aquelas construções do período colonial, e não tem asfalto, né, são tipo calçada, a rua é tipo todo calçamento, ou paralelepípedos, tá? É a forma como que era organizada antigamente. Depois eu vou mostrar uma imagem de uma foto de uma cidade colonial. Ana Clara, você lê para mim o último parágrafo? Ali para a geografia? Isso. Para a geografia é fundamental relacionarmos o modo de vida e a cultura de diferentes sociedades, para verificarmos de que maneira isso influencia na formação das paisagens. Veja alguns exemplos de interação entre elementos naturais e culturais. Isso, então nós temos ali a interação de elementos culturais e elementos naturais, certo? Observam que aqui na primeira imagem, só um minutinho, gente, eu estou achando a cidade de Paraty aqui para mostrar para vocês, já achei. Depois eu compartilho. A primeira imagem nós temos o que? Elementos culturais, é uma técnica usada ali na Califórnia, o quê? Para produzir no meio do deserto. O que eles utilizam? A irrigação, certo? Com a irrigação, eles conseguiram mudar a paisagem ali no deserto. Fazendo o quê? Tendo plantações, né? Cultivando ali em áreas muito secas e com baixa pluviosidade, ok? Então, eles utilizam o quê? Da tecnologia para modificar o meio ali onde que não teria produção, eles modificam para ter produção. Na segunda imagem, a gente tem aqui umas casinhas dos Mokens, né? É um povo que vive, que grande parte de sua vida, em barcos denominados cabangue. Então, é uma fotografia ali do povo da Tailândia, onde que nós temos o quê? Os elementos naturais presentes, né? E eles se apropriam desses elementos, certo? Do mar, eles vão retirar o quê? Os alimentos que consomem, além de conchas e ostras que comercializam. Vivem em terra firme somente no período das monções, quando a chuva e o vento tornam-se mais fortes, dificultando a navegação. Tá? Então, a gente observa o quê? Olha como que as casas deles são construídas. Mais elevadas, porque caso ali tenha um período das cheias, eles possam ficar nelas, certo? Ou a maré aumenta, né? Não ter ali perigo da água entrar dentro de casa. E também a forma como que as casas são construídas, com folha de coqueiros, né? Eles vão utilizando ali as folhas de coqueiros para
construir suas casas. Então, a gente vê ali a cultura dessa região, certo? Tem uma identidade cultural. E isso daqui, essa forma de vida deles também atrai turistas, tá, gente? E muitas pessoas gostam de ver como que é essa situação. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas fotos da cidade de Paraty. Tá? Vocês estão vendo? Ó, essa daqui é uma cidade a cidade de Paraty, uma parte da cidade. Olha como que é a construção das casas. Ó, observam como que é a arquitetura. Tá? Aqui também, perto do rio. Tá? Olha só como que é. Todas aquelas... uma cultura bem colonial. O formato das casas, a pintura também mantém a mesma pintura como que era antigamente. Tá? Olha que linda essa rua. E observa como que a rua é toda de calçada, gente. São ruas mais estreitas. Isso daqui é uma característica do período colonial, tá? Quem tiver oportunidade, e se os pais deixarem, se vocês observarem a novela da Sexta passando, Novo Mundo, vocês vão ver que a característica das casas são todas dessa maneira, tá? Período de chuva, olha só como que fica. Demora mais para escoar a água, certo? Olha a igreja, como que é. Mesmo formato, né? Aqueles formatos coloniais que tem bem bonitos, certo? Então, esse tipo de cultura, essa característica que a cidade de Paraty carrega ainda, isso dali faz o quê? Faz com que a população, né, atraia ali turistas. E eles se apropriam dessas... Vamos ver aqui. Vamos só assistir esse videozinho para ver? Vamos ver se vai abrir o vídeo. É um patrimônio histórico, tá? A cidade de Paraty. 3 minutinhos dá tempo. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui o... Pior que eu não achei meu cabo de som. Ai. Vamos lá, pessoal. Não tem som, tá, gente? Só observam as imagens. Como que é a cidade de Paraty, né? Como que eles utilizam os barquinhos. A arquitetura colonial, tá, pessoal? E é o dia a dia da cidade, tá? Tem os eventos aqui, vocês estão vendo, festa junina, pode ser que vai acontecer. Ó, observam a igreja aqui, ó, a construção. Ó, com o tempo ela começa a ficar deteriorando, ó.
Século XVIII as construções, gente. Isso aí, minha gente, viram? Então, a cidade de Paraty, gente, ela é assim mesmo, tá? Ela é cercada ali por águas, ela fica perto da Serra do Mar, tá? Ela tem esse contexto histórico que ajuda ali no turismo da região. Eles mantiveram a arquitetura, né, colonial lá do século XVIII. Por quê? Porque devido ali para movimentar a economia através do turismo. Então, eles mantiveram essa relação com o século XVIII, certo? Ao lado, nós temos lá um textinho, um parágrafo de texto, duas imagens. Então, gente, as paisagens, elas não são iguais, tá? Cada lugar vai ter o quê? Sua característica. As paisagens, elas podem ter aspectos semelhantes por serem formadas por elementos muito parecidos, ou até mesmo que se repetem. No entanto, as características desses elementos e a organização entre eles vão diferenciar as paisagens. Observe a comparação feita entre a paisagem de dois lugares do Brasil. Então, nós temos a figura A e a figura B. Observam. Tanto na cidade de Florianópolis quanto na cidade de São Paulo, figura A, Florianópolis, figura B, São Paulo. Podemos observar elementos como construções, água que tem do rio e do mar, tá? E vegetação, certo? No entanto, elas constituem paisagens diferentes por causa das características diversas que apresentam e do diferente conjunto formado em cada paisagem. Então, nós temos aqui características diversas, são o quê? São duas pontes, né? Nós observamos que a paisagem, ela possui vegetação, tá? Numa paisagem possui mais, na outra possui menos, possui prédios, certo? Possui ali água do mar e água do oceano, e água do rio, tá? Então, a gente tem essas duas características que vão diferenciar as paisagens. Porém, são elementos parecidos que constituem nas duas, certo? Quais elementos são semelhantes na paisagem da fotografia A e B? E quais elementos são diferentes? Podem responder. No município onde você mora, existem elementos semelhantes às paisagens mostradas nas fotografias ou diferentes delas? Quais? Aí vocês podem responder e a gente corrige daqui a pouquinho. Tá? Bem rapidinho. Prof, Oi. qual é o maior rio que existe? No Brasil é o Amazonas. Percorre 6.992 quilômetros. Nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico. Paisagens e pontes que mostra na imagem. Isso, são os prédios, as casas, ponte, a água, né? A vegetação pode ser parecida. E quais são os elementos que são diferentes? Tem dois elementos que são diferentes aí. Observam o relevo das duas regiões. Oi? Nada. O relevo e o céu, né? Olha como que o céu está numa região e o céu está na outra região. Tem diferente ali nessas duas imagens, né, da paisagem. Certo? Todo mundo conseguiu? Anotem lá. No município onde você mora, existem elementos semelhantes às paisagens mostradas nas fotografias ou diferentes delas? Quais? Podem falar. Pode falar, Helena.
Não? Pode falar, Júlia. A dúvida as coisas diferentes tem o quê? O céu, o que mais? Céu e o relevo. Gente, se a gente observar observar aqui no nosso município, vai ter o quê? Elementos parecidos. Nós temos as construções, né? Que variam ali, que são construções, são todas parecidas, só muda a arquitetura. Temos também árvores no nosso município, vegetação. A única coisa diferente que nós temos é o relevo, né? Temos o Rio Piqueri também, que tem uma ponte, só que a ponte não está na cidade, está na área rural, tá? O que nós podemos diferenciar ali que temos no nosso município é o que é o relevo, né, do nosso município, que é diferente do relevo de São Paulo e Santa Catarina ali em Florianópolis. Beleza? Colocaram, anotaram? Então, gente, ó, para sexta-feira, não quero que ninguém falte, tá? Porque a gente vai fazer uma atividade em aula, tá? E vamos lembrar também que dia 4, sexta-feira, nós vamos ter uma avaliação, tá? Prof, o que vai ter em sexta mesmo? Vai ter uma atividade, tá? Então, providenciem ali folha sulfite, já deixam separadinha que a gente vai fazer uma atividade, tá? Não vai precisar de régua, né? Não, régua não. Não vai precisar de folha sulfite, né, professor? Só folha sulfite, já vão providenciando. Agora? Você vai fazer isso agora? Não, para sexta-feira. Ah, tá. Tá? Amanhã eu vou explicar o conteúdo. A gente vai fazer uma atividade em sala. Aí, na sexta-feira, referente ao conteúdo que nós estudamos, nós vamos fazer uma atividade também. Certo? Aí eu explico para vocês amanhã como que vai ser feita essa atividade. Tá? Não esqueçam, sexta, dia 4, vamos ter avaliação. Essa avaliação será até onde que nós vamos parar o conteúdo, que nem, terminamos até a página 345. O conteúdo da avaliação vai só até a página 345, tá? Não vai ter mais, até a página 345 o conteúdo que nós vamos ter na avaliação, beleza? Gente, bom dia de aula ali para vocês, tá? Se cuidem, amanhã a gente se vê, tá? E a gente tem mais conteúdo ali de paisagem para vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais. Se cuidem. Bye, bye. Bye, bye. Tchau.